Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom, mais uma vez estamos juntos. Nós já estamos juntos há 14 anos, nesta emissora e neste horário, com uma finalidade: permitir, fazer, orar, achar um caminho para que você, meu amigo, senhora, possa ser abençoado, ter um encontro real com Jesus e a esperança que vem com o conhecimento de Cristo encher o seu coração, mudar a sua vida e fazer de você um homem e uma mulher nova, transformado por Jesus. É a finalidade desse programa, abençoar você, sua vida, sua família, e por isso nós estamos aqui e está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Nívia Santos. A Nívia, ela é professora de música, é locutora, seminarista de música clássica, também cantora, tem um CD gravado, mas o testemunho dela é sobre uma caminhada de fé, uma decisão que ela tomou aos 12 anos e que acompanha até hoje, superando muitos obstáculos e trabalhando para o Senhor Jesus também. Tudo bem, Nívia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Claudete. É um prazer estar aqui para compartilhar, cantar e contar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Com certeza. Nívia, como é que foi o teu encontro com Jesus? Aos 12 anos de idade, eu digo que eu conheci Jesus com entendimento na igreja Maranata, minha igreja. Eu fui criada no Evangelho pela minha mãe, numa época até muito radical. E eu não entendia muito bem o amor de Deus, mas ao passar pela prefeitura de Irajá, recebi um folheto de uma jovem da Maranata e resolvi então visitar esta igreja. E comecei o desafio de pedir à minha mãe para que ela deixasse eu ir, porque ela já me conduzia, né, à igreja dela. Você tem talento para cantar, suas músicas estão no Spotify, não é? No Spotify, quem procurar no lá, Deezer. Locutora Nívia Santos. Eu esqueci de falar que você era locutora também, Isso. não é? E talento assim para ministrar louvor também. Muitas coisas boas o Senhor te deu, não é? Um marido também, muito parceirão com você. Que coisa boa. Mas nessa caminhada aí de fé, de moça firme com Jesus, você teve também algumas tristezas, né? Foi. Eu tive o meu primeiro filho aos 27 anos de idade e ele foi acometido de uma enfermidade com apenas 11 meses e o Senhor levou para si o meu filho Davi. E assim foi muito difícil, porque além da perda, né, de um primeiro filho, a guerra emocional, espiritual foi muito grande e o Senhor me sustentou através das orações do povo de Deus, através do carinho de muitas pessoas que, até mesmo através da minha dor, se reconciliaram com o Senhor. É interessante isso que você falou, desse apoio da igreja. Quase todo mundo que vem aqui no nosso programa para compartilhar da sua fé, de milagres, etc., fala dessa característica da igreja. A igreja é uma família que te apoia em oração, nos momentos mais difíceis. Não é aquele espaço que você entra, assiste uma reunião, sai, vai embora, não. As pessoas conhecem você, conhecem, sabem o seu nome, ficam sabendo das suas necessidades de oração e apoiam de uma maneira que faz com que o nosso sofrimento, numa perda, em alguma coisa, se torne mais fácil, eu não diria a palavra, não é fácil, mas com condições de você superar. Verdade. Não é? Eu tive a restituição de Deus como mãe. Deus me presenteou com 2 heranças. A minha filha Beatriz, que hoje tem 13 anos, uma adolescente envolvida
na igreja, no ministério de dança, no ministério de louvor. Uma bênção de Deus na minha vida. Como diz o nome dela, ela veio para nos alegrar. Foi o consolo de Deus através da vida da Bia. E também tive o Arthur Davi, 5 anos depois de ter tido a minha princesa. Deus me presenteou, mas aí eu vivi uma história. Uma história de milagre. De milagre. Mas o problema é que para o milagre acontecer, antes muita teve luta, deserto. Muito deserto. Teve luta, teve deserto, né? As pessoas, se a gente perguntar, você gostaria de ter um milagre na sua vida? Quase todo mundo diria, eu quero um milagre, mas não sabe que para o milagre acontecer, antes tem uma perda, né? Um sofrimento. Inclusive, Deus me levou, através das composições que Ele me deu neste momento de dor, a produzir o meu CD, que tem o título Eu Creio em Milagre. E eu tenho sempre dito às pessoas que falar eu creio em milagre não é uma frase de efeito e nem uma frase de motivação. É até uma frase muito bonita você dizer eu creio em milagres, porque alegra o coração das pessoas. Mas viver dentro de uma situação de impossível que e a declarar única saída é milagre. Que a única saída é milagre. E declarar eu creio em milagre, quando tudo diz que não, como diz a canção deste CD, é assim, somente pela fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera em Deus, né? Esse milagre acontecer. Agora, você precisa contar o que aconteceu com o Arthur, porque é realmente uma história incrível, né? É verdade. O que houve? Então, aos 4 meses e meio de gestação, a minha bolsa rompeu. E fui diretamente para o hospital, no Pasteur. Chegando lá, foi diagnosticado que eu estava vivendo uma gestação chamada de oligodramia severa, ausência quase total de líquido amniótico. E eles me internaram e de imediato falou, olha mãe, você está vivendo essa situação e em 24 horas, que é o comum, o seu organismo vai expulsar o feto que tinha apenas 300 gramas. Mas segundo a ciência explicava, mas não era o que Deus planejou para a minha vida. E eu fiquei internada durante 2 meses e meio com a bolsa rota, gerando uma criança sem no líquido. Seco, né? No seco. Inclusive, a minha amiga Ana Cláudia estava presente nesse dia de uma das ultras, onde a doutora disse que o meu filho nadava no deserto de Saara, né? Falou assim, essa criança fez circular, sem líquido. E eu fui estudar. Quando você está na prova, você começa a estudar a respeito. Verdade. E eu vi que o líquido era responsável pelo amadurecimento do pulmão, dos rins e do aparelho digestivo, dava mobilidade também, né? E alimentação. E o médico disse para mim, se ele vir a nascer, já que a gente não pode tirar porque ele está vivo, ele vai ser uma criança vegetativa, né? Ou pode vir a óbito. Mas, para a glória de Deus, ele nasceu perfeito, tem uma energia que dá gosto. Que coisa, né? Isso é um milagre mesmo. É um milagre sobrenatural. Mas o teu corpo reagiu e passou a formar uma outra bolsa? Então, como é que aconteceu dentro isso? dessa história, eu costumo contar esse milagre dessa forma resumida. Mas, quando Deus me dá a oportunidade, eu conto os milagres que aconteceu dentro deste milagre. Quando eu estava no 1 mês e 15 dias internado, o médico disse que era impossível, porque o rompimento foi embaixo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá nada além daquilo que a gente não possa suportar. E eu fiz prova de Deus, porque eu já não suportava mais ser furada, já não tinha mais braço para tirar sangue, era todos os dias. Porque como o feto estava vivo, a única maneira de saber, eu não tinha sintoma de dores, de nada. Mas a maneira que eles tinham de me supervisionar em relação a não correr risco de morte era fazer exames de sangue em relação à infecção, PCR. E também ultrassonografia. E com isso, como graças a Deus tudo dava de forma normal, foi seguindo esse 1 mês e 15 dias, eu já não aguentava mais, eu estava com o meu emocional muito abalado. Imagina. E era a primeira vez que eu separava da minha filha, que tinha apenas 5 anos. E eu pedi ao Senhor, foi no final de semana de Páscoa, e isso me emociona muito, porque no pleno sábado de Aleluia,
o meu esposo paga a minha autonomia desde quando eu perdi o meu primeiro filho. Eu recebi a visita do perito-chefe do INSS de Irajá, de Caxias. E ele falou que viu o meu e-mail no último momento do expediente e resolveu me visitar. A doutora saiu de lá e falou, isso é milagre, perito-chefe, te visitando em sábado de aleluia. Só que Deus já estava movendo e naquele final de semana, de uma forma milagrosa, o meu líquido aumentou. E eu havia perguntado ao médico, numa terça-feira, se era possível. Ele disse que era impossível o meu líquido aumentar. E se aumentasse, ele jamais ia me liberar no plantão dele. Pois na segunda-feira eu fiz a ultra, o meu líquido entrou no período da normalidade. E na terça-feira, o médico que tinha dito que não me liberaria teve que me dar alta. E eu tinha dito para ele, doutor, o meu Deus tem o coração do rei na mão. Se for da vontade dele, ele sabe que eu não estou suportando mais. Ele vai me tirar daqui e de alta até mesmo no seu plantão. E aconteceu isso. Que coisa linda. Então você saiu de lá com seu líquido amniótico restaurado. No período da normalidade. Na normalidade. Porém, a história não terminou aí. Fiquei 15 dias em casa como refrigério. Para mim, para meu esposo, para minha filha. No 15º dia eu tive um sonho, vi um bebezinho numa incubadora com a cabecinha redondinha, todo cabeludo. Meu líquido vazou de novo. E eu fiquei mais 1 mês e 10 dias internada no Pasteur, aonde o Arthur nasceu de 7 meses. Prematuro. Prematuro, considerado um prematuro surpreendente, porque nasceu sem nenhuma intercorrência e só ficou 24 horas no CPAP, que é algo assim impossível para um prematuro e hoje gerado desta maneira. Um menino saudável. Saudável. Com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Saudável, inteligente. Estuda, vai para o 2º ano. E você se agarrando com Jesus, firme se agarrando até a na volta igreja. do Senhor. Eu imagino os irmãos todos da nossa igreja em Irajá orando por você. Olha, eu tive, o diretor do hospital ficou surpreso que eu tive mais de 100 visitas, eram muitas ligações. Eu fui amparada, assim, por irmãos de todos os lugares, mas a minha igreja me abraçou. Eu tenho certeza que a Tijuca e a todas as maranatas oraram também, porque foi muito falado há 7 anos atrás. E eu só As tenho pessoas não imaginam a bênção de pertencer a uma igreja, de ter uma família na fé. Uma família espiritual. É verdade. Nívia, muito bom esse nosso bate-papo, mas o tempo já acabou. Mas eu acho que a mensagem aí ficou no coração, né? Eu agradeço a tua presença aqui e eu sei que quem escutou essa mensagem de fé, de confiança em Deus, de não murmurar, não desistir, de um Deus que realmente atua, vai ser abençoado através desse programa. E você que está nos assistindo, você está vendo aí um telefone. Ligue para nós, temos um povo aqui querido que vai atender sua ligação com muito carinho. Visite uma de nossas igrejas, você vai conhecer ali gente que pode ser sua família na fé também. Mas fique ligado, o programa não terminou, você ainda vai assistir uma mensagem que vai abençoar o seu coração. E se depois, alguns meses depois, quiser rever qualquer um de nossos programas, nós estamos no YouTube e você está vendo aí o nosso endereço no YouTube. Fique ligado. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ari Iaque, estou pastoreando a Igreja Missionária Evangélica Maranata em Duque de Caxias. E é um prazer, uma alegria estar com você aqui esta manhã. Eu quero meditar em um texto da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, no versículo de número 18 ao 21. É a história de Agar e o seu filho Ismael. História esta que a Bíblia nos conta quando Abraão, gente boa, gente muito boa, colocou-os para fora de casa. E os dois saíram errante pelo deserto. Essa é a história de Sara, que alugou a barriga da Agar para ter um filho. Depois, quando ela conseguiu ter o seu próprio filho, ela coloca Agar para fora e manda que ela vá embora juntamente com o seu filho. É uma história muito interessante.
é uma história da intervenção de Deus em circunstâncias muito contrárias, muito difíceis. O texto diz assim: ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. O texto diz ainda assim: ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus sempre tem coisas boas para nós, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Esta mulher se encontra agora sozinha, juntamente com seu filho, em um deserto. E os desertos são todos iguais. São contrários à vida humana. Para se sobreviver no deserto, e principalmente com uma criança, é necessário que você tenha toda uma circunstância própria. E não era o caso desta mulher. A Bíblia Sagrada diz que quando Abraão a mandou embora, deu a ela um pouco de água e um pedaço de pão. E ela saiu errante para o deserto. E chegando lá, quando o pão acabou, quando a água acabou, ela se distancia do filho para não vê-lo morrer. Chora. E aí o texto bíblico começa a nos contar a história. E eu quero tirar alguns detalhes importantes desse texto para, com a ajuda de Deus, aplicar a minha e a sua vida esta manhã. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus diz para Agar: Agar, ponha-se de pé, ergue-te, levante o menino. Há uma lição interessante aqui nesta frase. Deus se apresenta para Agar, já era conhecido dela, porque em uma outra ocasião, em uma circunstância semelhante, ele havia se apresentado a ela e feito promessas para ela. Então Deus não era um desconhecido para Agar. Mas nesse momento se apresenta a ela mais uma vez dizendo: ergue-te, levanta-te e levante o menino. Em outras palavras, Deus está dizendo para Agar: reaja, Agar, não se entregue. Você está em uma situação muito difícil. Se você se entregar, será o fim. Não desista ainda. Não se prostre diante da adversidade. Quantas vezes nós não agimos exatamente assim como Agar? Nos colocamos prostrados diante das circunstâncias que são difíceis, que querem nos arrasar, que querem nos destruir e até mesmo nos levar à vida. Mas Deus intervém em meio a esta situação para dizer a Agar: Agar, reaja, levante-se, fique de pé. Outra coisa que me chama muita atenção aqui nesse texto é que ele diz para ela: Agar, segure pela mão deste menino, porque eu farei dele um grande povo. Eu vejo aqui, nesta frase, Deus agindo na direção de uma mulher solitária e abandonada. Deus socorrendo uma mãe em aflição. É possível que esta manhã pessoas como Agar estejam me assistindo, que também estejam vivendo um drama, estejam em um deserto, sozinhas, em dificuldades, com filhos. Deus está dizendo para mim e para você esta manhã que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, que Ele ajuda as mães, que Ele abençoa os filhos, que Ele quer ajudar-nos em meio às nossas dificuldades. Eu vejo Deus socorrendo uma mãe em aflição. Eu vejo Deus socorrendo você que está esta manhã vivendo algo semelhante, precisando da ajuda divina. Deus está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto
para nos abençoar. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a Bíblia diz que Deus abre os olhos dela. O menino está distante, a cerca de 800 metros de distância aproximadamente. E a Bíblia Sagrada diz que Deus abre os olhos desta mulher e vê com que ela faz com que ela veja um poço. Há coisas que Deus pode fazer e faz. E há coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. Deus mostra o poço para aquela mulher, mas não tira a água para dar ao menino. Essa parte compete a Agar. Deus vai fazer coisas importantes na minha vida e na sua vida, mas vai chegar um momento em que você vai ter que se levantar e você vai ter que agir. Há um momento em que eu vou agir e há um momento em que Deus vai agir em meu favor. Deus mostra o poço, Deus mostra a saída, mas sou eu que tenho que me levantar, sou eu que tenho que tirar a água, sou eu que tenho que socorrer o menino que está sedento. É exatamente isso que acontece com Agar. Ela se levanta, tira a água do poço, dá água para o menino e com a água a sobrevida e com a água a vitória para aquela circunstância tão contrária. Com certeza, Deus vai abrir uma porta para você esta manhã, esta semana, este mês, mas é importante que você esteja atento, porque haverá um momento em que você vai ter que agir para que esta bênção se concretize na sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz que ela, indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Em quarto lugar, Deus estava com o menino, diz o texto, que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Eu fico pensando, quem ensinou esse menino a atirar flechas? Eu imagino que tenha sido Agar, que tenha, com paciência, com amor, orientado esse menino e treinado esse menino, e ele se tornou o melhor flecheiro do deserto. E o interessante é que, enquanto ela negociava, porque agora ela tem um poço, e agora ela vai sobreviver deste poço, enquanto ela negociava água com os mercadores, com as caravanas que por ali passavam, o texto bíblico diz que ela negociava a água, ou eu entendo que ela negociava esta água para adquirir comida, trocou água por camelos, trocou água por bode, trocou água por comida. Deus prosperou Agar. E enquanto ela estava fazendo essa negociação, com certeza o seu filho Ismael estava de prontidão, com um arco e flecha nas mãos, para que se houvesse alguma coisa ao contrário, ele pudesse defender a mãe. É muito interessante como Deus trabalha nas nossas vidas. Outra coisa importante é que a Bíblia diz que eles moraram ali no deserto. Ela fez daquele poço um manancial para a sua sobrevivência e a sobrevivência do seu filho. Deus a prosperou ali naquele deserto. Interessante como um lugar que era um lugar de condenação, um lugar de morte, de repente se torna um lugar de vida, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade. Deus continua o mesmo. Quando Ele intervém nas nossas vidas, Ele muda o quadro em que nós estamos vivendo, a circunstância em que estamos vivendo. E Ele transforma a desgraça em bênção, maldição em salvação, em bênção. E é isso que eu quero que você pense esta manhã, que Deus pode intervir na sua vida e mudar todo este quadro de desolação, de tristeza, de abandono, de desgraça, em um quadro de bênção, de libertação e de vitória. Eu quero orar por você. Eu quero rogar que, assim como Deus agiu na vida de Agar, Ele venha agir na sua vida. Feche os seus olhos comigo e faça esta oração.
Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e ela tem o poder de gerar em nós esperança, alegria. Ela tem o poder de gerar força nos nossos corações. E com esta palavra, Senhor, eu vou me levantar. E em nome de Jesus, junto contigo, nós vamos mudar este quadro de tristeza, de tribulação, de engano, de mentira, de maldição, em um quadro de vida e vida com abundância, em um quadro de salvação. Senhor Jesus, eu espero que Tu abençoe todas as pessoas, todas as mães que estão clamando esta manhã em favor de si mesmas, em favor de suas famílias e de seus filhos. Eu rogo que a Tua bênção esteja sobre todas elas, sobre todos os que nos ouvem esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã, domingo, às 10 horas, na rua Humberto de Campos, número 107, Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida. Espero você e que o Senhor Jesus te dê a paz. Ele